Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional. Bom pessoal, esse é um vídeo especial, na verdade, ele não estava programado para ser lançado agora, mas eu não podia deixar de aproveitar a oportunidade e debater a recente declaração do presidente Donald Trump dos Estados Unidos de utilizar as Forças Armadas do país contra os protestos que estão acontecendo lá desde o final de semana, né, desde o assassinato do George Floyd, né, um homem negro que foi assassinado pela polícia dos Estados Unidos. E acho que é um ponto muito importante para a gente discutir de que forma que, recentemente, principalmente no Ocidente, a gente está observando, de uma forma ou de outra, um uso cada vez maior da militarização das questões sociais, da militarização das questões sociais na política, né, nas relações sociais, enfim, que a gente pode abordar. E eu quero trazer alguns elementos interessantes de alguns autores que falaram já sobre isso e que vão construir um pouco de uma leitura bem importante. A gente já abordou brevemente essa discussão da relação entre direito, legislação e segurança no nosso vídeo sobre estado de exceção, já que o estado de exceção ele é construído a partir da suspensão do direito constitucional, né? Ou seja, da Constituição não como documento, mas a Constituição enquanto forma política, né? Enquanto estratégia política. E eu acho interessante a gente observar justamente de que maneira que esse direito ele é instrumentalizado de uma forma ou de outra pelos governantes para permitir alguns tipos de atuação que não seriam normais, né? Ou seja, não seriam responsabilidade deles, não seriam capacidade sua para poder atuar. A gente pode falar nessas legislações criadas, como por exemplo a legislação sobre terrorismo aqui no Brasil, né? A Lei Antiterror de 2016, que é a 13.260, né, de 2016, desculpa, que é essa lei antiterrorismo e que, tanto na sua origem, né, na verdade ela surge como um mecanismo de proteção para a realização das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, alguns meses antes, inclusive, mas já na tentativa de definir terrorismo, alguns grupos políticos e alguns partidos tentaram incluir movimentos sociais, protestos e tudo mais, né? Da mesma forma, toda vez que se debate rever essa lei de antiterrorismo, não é para deixá-la menos draconiana, mas sim para incluir cada vez mais opositores, movimentos sociais, pessoas que fazem protestos pacíficos ao redor do país, ao redor do Brasil, né? A mesma coisa parece que está acontecendo aí com os Estados Unidos, mas esse processo é um processo um pouco longo, né? Porque quando a gente fala desse processo de militarização, quando a gente fala desse processo de uso da força, a gente está falando de vários aspectos. O Zygmunt Bauman, que é aquele famoso sociólogo lá, que escreveu vários livros falando que as coisas são todas líquidas, tem um texto muito interessante para entender o período da globalização. Ali entre 1991 e 2008, mais ou menos. Eu uso pelo menos essas balizas históricas, né? E ele fala dessa questão da militarização e da construção de uma sociedade cada vez mais militarizada. Porque essa militarização, de uma forma ou de outra, ela não está só colocada no uso das Forças Armadas. Essa militarização ela é um processo social. Ela vai se construindo socialmente. E eu lembro que nesse texto o Bauman chamava muita atenção para um fenômeno bem interessante, que é o fenômeno justamente da roupa, né? Como que ao longo dos anos 2000 nós fomos usando roupas cada vez mais militares, né? Com grandes botões. Eu tenho um casaco meio militar com grandes botões, né? Com ombreiras, enfim, né? E como que a gente sai dessa coisa meio esportista? Aí sim que eu estou usando essa coisa meio esportista aqui hoje. Da década de 80, da década de 90 e entra nos anos 2000 já com essa coisa militar, já com discursos contra os inimigos, né, já com uma disputa em torno da ideia de identidade, né, e a forma como isso foi se construindo no Ocidente, a partir do ato patriótico de 2001, do George Bush, né, de que forma que ele começa a securitizar e construir uma imagem de inimigo dentro da própria população do país, sendo que até o século XXI, geralmente a guerra era considerada um aspecto externo.
né? É claro que o fenômeno do terrorismo ele vai envolver todas as questões, mas a gente enxerga também outros tópicos que acabam levantando também o uso de forças armadas para questões internas, como é o caso da pesquisa que eu estou desenvolvendo hoje em dia no doutorado, né? Ou seja, da securitização do crime organizado transnacional na América do Sul. Principalmente a gente enxerga muito isso no caso do narcotráfico, né? Mas a gente pode colocar aí para outras questões também que aparecem de forma bem relevante, né? Mas também isso vai surgir em outros aspectos, em outros envolvimentos, né? Em outros temas ao redor do mundo. Afinal, essa securitização, essa militarização, ela vai sendo sentida gradualmente em diferentes esferas da nossa vida, né? A gente vai enxergando, como diz o Stephen Graham, no Cidades Sitiadas, né, que é um livro muito legal que fala sobre novo urbanismo militar, a quantidade de câmeras, a quantidade de vigilância, a quantidade de dados obtidos pelo Estado com relação ao nosso comportamento, tem a ver também com essa suspeição cada vez maior da atuação do cidadão, das pessoas, né? E também uma criminalização, ainda que velada em alguns casos extremamente explícita, do protesto, da dissonância, da discordância social e política. Esse é um aspecto muito importante para a gente voltar para o tópico principal da nossa discussão, né? Ou seja, justamente isso que o Donald Trump anunciou ontem, de utilizar as suas forças armadas contra os protestos que estão acontecendo lá nos Estados Unidos em razão da violência policial. E é muito interessante porque o Donald Trump ele trabalha com toda uma imagética, né? Então ele fala isso, depois ele vai para uma igreja que foi destruída, né? Enfim, sofreu danos em razão de um protesto que aconteceu ontem. É importante dizermos que durante o final de semana, acho que do domingo para segunda-feira, o Donald Trump foi levado ao bunker da Casa Branca porque os protestos estavam tão perto e tão fortes perto da Casa Branca que havia o medo da Casa Branca ser invadida, né? E aí, o que ele anuncia ontem? Né? Ele anuncia que ele vai começar a usar um ato, né, uma lei de 1807, chamado o Ato sobre Insurreição, né, a Lei sobre Insurreição. E eu vou ler aqui algumas partes dessa legislação, eu tirei aqui da Universidade Cornell, do Departamento de Direito, de lá, mas só para a gente entender mais ou menos o que está nessa legislação. A legislação diz o seguinte: sempre que houver uma insurreição em qualquer estado contra o seu governo, ou seja, contra o governo estadual, o presidente pode, sob a solicitação da legislatura, né, enfim, do poder legislativo, ou do seu governador, se a legislatura não pode ser reunida, chamar o Serviço Federal das milícias de outros estados, que seriam a polícia, né, no número requerido por esse estado, e usar as Forças Armadas no volume que ele considera necessário para suprimir essa insurreição. O outro parágrafo diz o seguinte: sempre que o presidente considerar que obstruções ilegais, combinações, reuniões ou rebeliões contra a autoridade dos Estados Unidos tornam impraticável aplicar a lei dos Estados Unidos em qualquer estado, pela forma ordinária, né, dos procedimentos judiciais, ele pode chamar o Serviço Federal da milícia de qualquer estado ou das Forças Armadas que ele considerar necessário para garantir a execução dessa lei e suprimir essa rebelião. Né? Então, é bem interessante perceber de que forma que essa militarização, de que forma que essa lógica, né, enfim, de criminalização desses protestos está sendo aplicada lá nos Estados Unidos. E por que isso é novo? Porque essa lei nunca foi utilizada nos Estados Unidos. E porque, na verdade, a gente está sentindo, né, a chegada no território dos Estados Unidos algo que já vem acontecendo há muito tempo em outros países do mundo. No Brasil, nós temos GLOs, Operações de Garantia da Lei e da Ordem, em que as Forças Armadas executam funções de segurança pública desde 1992. Né? Nós temos também, em vários países do mundo, o uso das Forças Armadas ou de forças intermediárias entre polícias e exército, como os carabineiros do Chile ou a Guardia Nacional da Argentina, né? Que são forças intermediárias entre o exército e as polícias, né? Mas o uso das Forças Armadas contra a população
realmente é uma característica de poucos países, e nisso, infelizmente, o Brasil e os Estados Unidos estão muito próximos. Isso abre uma série de questões, isso abre uma série de colocações, a gente não sabe como isso vai evoluir. Provavelmente foi uma forma de demonstrar força depois dele ficar preso no bunker durante o final de semana, né, durante essa virada do domingo para segunda-feira. Mas a gente tem que ver o quanto que isso vai levar a consequências lá nos Estados Unidos. De fato, como alguns analistas falam, quando uma superpotência perde seu poder, ela não acaba, ela estoura numa supernova. Vamos ver o que vai acontecer, mas com certeza os Estados Unidos não serão os mesmos depois de todo esse movimento. E algo para a gente observar de como que isso vai acabar recaindo aqui no Brasil. Tá bom? Se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, se surgiu algum tema aqui nessa discussão que vocês acham interessante, que seria legal da gente abordar aqui no canal, por favor, deixem aqui nos comentários, deixem as suas dúvidas, sugestões. Se inscrevam no canal, assinem o sininho aqui e a gente se vê por aí. Tá bom, gente? Obrigado e até mais.